Hoje nós temos convidados aqui bastante especiais. Nós estamos com duas cooperativas, que é a Copfam, o Juliano está aqui, a Cooperbio, com o diretor da Cooperbio, o Madison. Vocês vão observar que sempre a gente está trazendo também jovens das comunidades rurais, e hoje nós temos aqui a Leandra, que é da comunidade de Jitirana, lá no Bonito, uma comunidade quilombola. E ela depois, cada um vai se apresentando, vai falar um pouco do seu trabalho. E o Fábio Lúcio, que é doutor em fitotecnia e trabalha com certificações diversas, mas que tem uma larga experiência, inclusive, no seu mestrado e doutorado na área de café. Então, vamos passar a essa apresentação, e eu gostaria de começar com o nosso convidado especial, que vem lá do sul de Minas, da Copfam, o Juliano. Juliano, se apresente, fale um pouquinho de você, depois nós vamos entrar em mais detalhes sobre a Copfam, mas nesse momento fale de você. Produtor de orgânicos, de café orgânico aqui no sul de Minas. A gente tem essa história desde 2001. A gente começou a trabalhar com algumas dificuldades na época, e hoje, graças a Deus, a gente está tendo uma produção boa, todo um equilíbrio. A gente conseguiu isso ao longo do tempo. Sou um pequeno produtor, trabalho numa área de 4 hectares com meu pai e minha mãe. E então eu tive a oportunidade de começar a conhecer esse orgânico, o mundo do orgânico, em novembro de 2001. Em 2010, eu comecei a trabalhar na área de certificação interna, aqui do grupo do Sistema de Controle Interno da cooperativa, e onde a gente trabalha na certificação, com as pequenas propriedades, com uma certificadora por auditoria, a gente faz todo o trabalho. Então, é bacana, a gente é produtor também, eu também sou cooperado aqui na cooperativa, então a gente tem esse acompanhamento, essa proximidade muito boa com os produtores de várias regiões aqui do sul de Minas, zona da mata. Então, seria isso, a minha história aqui, um pouco resumida, assim. Obrigada, Juliano. Madison, fale um pouco de você. Quem é você nessa live? Bom dia, meu nome é Madison, sou engenheiro mecatrônico, e eu sou diretor, hoje eu sou diretor financeiro da cooperativa, né, da Cooperbio, e eu conheci a Cooperbio há uns 3 anos atrás, né, pelo interesse de ser orgânico, né, minha família tem uma produção de cafés orgânicos desde sempre, né, de uns 20 anos ou mais, e a gente nunca teve teve o processo de certificação por achar difícil, ou por questões financeiras também. Foi daí desse interesse de melhorar a produção, de certificar o nosso café, que eu consegui entrar em contato com a Cooperbio, e daí para frente a gente começou com um processo de parceria, né? E hoje estou como diretor financeiro da cooperativa. E basicamente é isso. Obrigado, Madison. Leandra, e você? Conte um pouquinho quem é você, qual é o seu trabalho, né? Como é que você está atuando? Bom dia a todos, eu sou Leandra, eu sou técnica em agropecuária e sou filha de pequeno produtor rural de café. Atualmente estou trabalhando como ACR na Associação Comunitária de Jitirana, a qual eu faço parte dessa associação e dessa comunidade
E é muito gratificante para mim, porque eu me formei na Escola Familiar Agrícola em 2017, e esse foi o meu primeiro emprego, e na minha realidade, em algo que eu sonhava bastante, que era fortalecer a agricultura familiar da minha comunidade. E eu trabalho aqui como ACR, na associação, no projeto do Bahia Produtiva da CA. A gente foi inscrito no edital 11, que era específico para comunidades quilombola. O nosso empreendimento aqui é um galpão, uma máquina de beneficiar café e um trator cafeeiro. Esse foi um sonho que a nossa comunidade almejou por muitos e muitos anos, e hoje é muito gratificante para a gente estar podendo realizar esse sonho nosso. E enquanto meu trabalho de ACR, eu acompanho 20 famílias beneficiárias com assistência técnica. Eu faço visitas individuais nas propriedades delas, oficinas e cursos. A gente está com a parceria com o Senai e o Sebrae, que está sendo muito positiva, e dia de campus também a gente realiza com os beneficiários. E essas formações, o nosso principal foco é melhorar a nossa comercialização, ter um produto de qualidade e fortalecer os nossos jovens na agricultura familiar, para que a gente possa tentar evitar o êxodo aqui na nossa comunidade dos jovens. E é isso. Muito bom, Leandra. Gente, a ACR é Agente Comunitário Rural, né, uma figura que foi instituída, né, através desse programa do Bahia Produtiva. Então, é só para explicar para aqueles que não conhecem, né, não sabem essas siglas. Então, a ACR é Agente Comunitário Rural. Então, assim como tem os agentes de saúde que vão na comunidade, né, temos aqui no território da Chapada Diamantina os ACRs. Fábio, chegou sua vez de se apresentar, dizer quem é você nessa live e ficar bem à vontade para dizer do seu trabalho também. Então, bom dia, eu sou o Fábio, eu sou engenheiro agrônomo e fiz algumas pós-graduações sempre relacionadas à questão de café, fiz meu mestrado relacionado com café, arborização de cafezais, doutorado estudando adubação verde em cafezais, e tenho trabalhado com isso nos últimos 20 anos. Né? Atualmente eu tenho uma empresa de consultoria, nós temos clientes aqui na Bahia, temos clientes em São Paulo, Minas Gerais, pequenos e médios produtores de café, e já fui também consultor da Cooperbio, e hoje também fazemos consultorias para certificação. Então, algumas propriedades a gente faz consultoria para produção, em outras a gente faz apenas para certificação, e espero aprender bastante com os demais participantes aqui desta live. Obrigado, Fábio. Nós vimos aí, então, nas apresentações, que nós estamos aqui com um time de primeira, né? Jovens, né? Madison, muito jovem, chegando na cooperativa, Juliano aí, que tem uma longa história aí já com a Copfam, a Leandra, né? Com essa sua... Né, eu acho que tem um encantamento aí. A Leandra hoje está nos encantando aqui nessa live também, e é muito, muito legal ter vocês aqui. Gente, vamos descontrair, vamos conversar, vamos falar agora. Então, conta para a gente, Juliana, um pouquinho da história da Copfam. Eu acho que é importante a gente conhecer como começou essa história da Copfam. E você trouxe uma coisa muito interessante, que são os sistemas de controle interno, que na segunda rodada a gente vai focar um pouco mais nessa questão de certificações, de rastreabilidade, e que você vai poder discorrer um pouco mais sobre isso, que eu acho que é bastante importante, né? Que eu acho que é um trabalho que a Leandra pode ajudar a Cooperbio e a outras entidades aqui, né? Que fazem parte também desse programa do Bahia Produtiva.
mas nesse momento eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da história da Copfam. Tá, joia. Então, a Copfam, na verdade, ela começou como uma associação de pequenos produtores de Poço Fundo, no início dos anos 80, com parceria com a igreja, com todo um planejamento de bases nas propriedades rurais, e se formou a associação. E aí a gente foi até 2003 como associação, onde em 2001 eu comecei a participar. E então tem uma história bem bacana, teve os idealizadores. Então a gente reunia numa garagem, cada um levava um lanchinho comunitário. Então aí foi crescendo, a gente começou com 30 e poucos produtores orgânicos, e em 2003 para 2004 a gente teve a oportunidade de montar a cooperativa, né, que é a Copfam hoje. E desde então veio crescendo. Hoje é um casamento aqui, a gente tem o certificado Fairtrade, do convencional, que são 600 cooperados, aproximado. Hoje a gente está com 150 famílias certificando orgânico. São pequenas propriedades, não porque resolveu trabalhar com orgânico, mas é um perfil já dos pequenos produtores. E cada ano a gente está crescendo. Esse ano a gente teve um aumento de 30% na procura de propriedades. No último ano a gente estava com 120 famílias iniciando o sistema orgânico. Tem uma projeção no próximo ano de 200 famílias. Então, hoje o cargo-chefe da cooperativa, projeto, é mais voltado mesmo para o orgânico, mas ainda tem a parte do fair trade convencional, que hoje ainda é vamos dizer assim, o cargo-chefe. Então, a Copfam hoje está bem estruturada, graças a Deus, mas teve uma história de muito luta. Quando a gente faz as visitas de filiação, a gente conta um pouco da história, né? Que a gente também é produtor e é cooperado, então é bacana. Falar, hoje estamos uma empresa, mas começamos numa garagem, então é uma história bacana aí, com algumas dificuldades, assim, né? Eu acho que todo mundo tem, né? E bastante desafios, né? E aprendendo, né? Acho que a vida é aprender aí, vivendo e aprendendo e procurando aí aprender mais um pouco aí com os nossos amigos aí. Então, Só para entender. Só para entender um pouquinho, Juliano, vocês têm cooperados que são certificados Fairtrade, mas que não são certificados orgânicos, é isso? Sim. A cooperativa, ela certificou Fairtrade, e anos atrás era Fairtrade orgânico e SAT, o sem uso de agrotóxicos. Hoje a gente tem algumas propriedades, né? Seriam a maioria, segue algumas normas de alguns produtos que não são permitidos, né? Na agricultura convencional, mas que são convencionais, assim, certificados, mas hoje seria 25% dos cooperados no processo de orgânico. E dentro desses cooperados, cerca de 150, tem 30 e poucos também estão no sistema participativo. E aqui no Orgânicos, aqui no sul de Minas, no sistema participativo. Então, a gente tem essas duas certificações orgânicas aqui. E todo o café orgânico nosso é Fairtrade também. Então, a gente tem o orgânico por auditoria, por sistema participativo, e os dois são Fairtrades. Muito legal, muito obrigado, Juliana, muito interessante, né? Eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo, esse programa é um programa com o apoio da UNEB, né, a Universidade Estadual da Bahia, e do campus 23 de Seabra,
e que muito nos tem dado a oportunidade, né, de trazermos aqui essas discussões sobre agricultores familiares e sobre a questão da agroecologia. Então, eu queria agradecer ao NEB por essa oportunidade e dizer também que nós temos aqui o patrocínio da CEFORC, a CEFORC, que é a OS que tem aí o programa do Bahia Produtiva, e a CEFORC tem atuado em várias comunidades rurais, uma delas é a Jitirana, onde a Leandra faz parte, né, como o grupo de ACRs aí que apoiam as comunidades rurais. Então, com o apoio e o patrocínio da CEFORC, nós estamos aqui nessa live, e eu vou passar a palavra, então, já que eu comentei sobre a Leandra, falar, Leandra, conta um pouquinho para nós, um pouco mais, do como é a sua comunidade, como é que são os cafés aí, se são grandes lavouras, se as lavouras são, como é que eu diria, monocultura, ou se você já tem algumas em processo também de agrofloresta, como é que tá essa situação aí na comunidade de vocês? Leandra parece que caiu, então eu vou passar essa pergunta, outra pergunta aqui, né, o bate-papo agora com o Madison, mas antes eu queria dizer para todos vocês, tem muita gente nos assistindo, né? Muita gente lá da Copfam mandando abraços aí para o Juliano, muita gente da Chapada toda mandando abraços aí para todos nós, o pessoal da CEFORC em peso assistindo a Leandra aí também. Então, Mads, conte um pouquinho da história da Cooperbio. Eu sei que você está chegando na Cooperbio, né? Tem 2 fundadores aqui nessa live, que é o Fábio, que também pode contar um pouquinho dessa história, mas vamos começar por você, contando um pouquinho da sua história com a Cooperbio, o que você já pôde observar nessa cooperativa, de ganhos para você na produção, de viagens, de melhorias da produtividade, da produção. Então, a palavra é com você, Madison. Pois é, falar sobre a história da cooperativa, acho que eu vou deixar essa bola um pouco para vocês, né, que são mais experientes, têm mais tempo. Mas a minha história com a cooperativa, né, eu tenho, acho que uns 3 anos que eu estou participando da cooperativa, né, pouco tempo, a cooperativa já está nos seus 12 anos de idade já. E eu fui em busca de um objetivo, né? Eu entrei na cooperativa para agregar valor ao meu café, né? O café que a gente produzia na roça da gente, né? Com a certificação orgânica. Esse foi o meu principal objetivo quando eu estava procurando a cooperativa. Mas em todos esses 3 anos que eu participo da cooperativa, eu tive ganhos em termos de conhecimento assim muito grandes, né? Eu participei de 2 eventos da SIC, né, que é um congresso voltado para produtores e toda essa cadeia do café, né, de comércio, de tecnologia, e a cooperativa estava presente nesses eventos também, né? Eu tive contato com eles lá. Os cursos, curso de barista não, né, mas que eu não posso dizer que eu sou barista, mas eu já fiz um curso básico de barista com o apoio da cooperativa em Piatã, né, um grupo de Piatã trouxe um instrutor de barista para a gente fez um curso fantástico, aprendi muita coisa sobre o café lá. Já teve outros cursos
participei também voltado ao colheita, ao pós-colheita, né, realizado pela cooperativa, né, o Arte Café, né, que são cursos fantásticos, né, foi um evento, né, fantástico, digamos assim, que é onde eu tive cursos de manejo do café, preparo, pós-colheita e colheita, enfim, toda essa área da café, de melhorar a qualidade do café, eu tive o contato através da cooperativa, né? Hoje eu tenho um café, ainda falta muito para melhorar, mas eu diria que ele já está melhor do que ele já esteve anos atrás. E essa sem contar que hoje, com a minha participação um pouco mais ativa na cooperativa, né, como diretor, eu estou tendo um contato muito grande com partes administrativas, com partes de comércio, toda a estrutura de funcionamento de uma empresa, né, tem me agregado muito com essa participação na cooperativa. Acho que Tá muito bom. É isso, Madison. Madison é, né, jovem, chegando e já chegou com muita vontade de contribuir para a cooperativa. Isso é muito positivo, isso é muito bom. Gente, estou tentando falar com a Leandra, mas a internet dela está caindo, ela já havia comentado comigo que poderia ter esse problema, mas ela está retornando aqui. Leandra, fale um pouquinho para a gente sobre a Jitirana, como é essa sua comunidade, como é que o café chegou aí, se vocês têm cafés agroecológicos, sombreados, ou se é tudo a pleno sol, como é que você vem fazendo esse trabalho junto com a CEFORC e com a associação para os cafés agroecológicos? Se tem essa linha de trabalho aí com vocês também. Eu começo falando que é muito gratificante para mim, porque meu primeiro emprego foi na minha realidade. Minha comunidade é uma comunidade tradicional, a gente é remanescente de quilombo. Muitas pessoas questionam, né? Eu ser remanescente de quilombo por ser branca, mas ser quilombola não é estar na cor, mas é a cultura, nossa cultura. Minha comunidade, ela foi formada basicamente por uma família, que era meu bisavô. Ele teve 14 filhos e teve outro rapaz também que morava aqui, que era outro, meu avô era Mocó, e outro rapaz, Lau. E essas duas famílias se juntaram e formaram a nossa comunidade. Então, hoje, já veio gente de fora, mas praticamente é uma família só aqui. E por ser comunidade tradicional, a gente vive muito essa questão de preservação do meio ambiente. Claro que dos 20 beneficiários, que são aqueles que eu mais acompanho, a maioria estão naquela linha de orgânico, que é a agroecologia, mas alguns de forma convencional. E assim, a gente vem trabalhando aqui na associação porque para a gente mudar as nossas práticas, porque às vezes falta um pouco de conhecimento para a gente melhorar nossas culturas. Outra questão, eu vou falar um pouquinho sobre a associação da gente aqui, como começou. Nossa associação ela foi fundada em 1997 e depois foi fechada e ficou uns 7 anos com uma pendência com valor alto. E aí um grupo de parente meu resolveu se reunir e retomar de novo a associação, que foi em 2013. Então, a gente começou fazendo mutirões para a gente retornar com a associação, pagamos as dívidas e desde 2013 a gente retornou com a associação. Então, assim, diretamente, como assistência técnica mesmo, eu só tenho mais contato com os 20 beneficiários. A gente vem fazendo um trabalho de formiguinha, porque, assim, eu sou recém-formada e a gente vem tentando melhorar a nossa forma de cultivo aqui, para a gente ter produtos de mais qualidade. E nossa principal dificuldade é a questão da comercialização,
porque basicamente quem compra todo o nosso produto aqui é o atravessador, e ele dão condições, valores baixos, e os agricultores, por não ter outra alternativa de vender, cede, e às vezes eles ficam muito desanimados, sem querer cuidar da cultura, fazer os manejos corretos, porque dizem que não dá para tirar o lucro. Então, assim, a gente vem enfrentando muita dificuldade. Agora mesmo, na questão da colheita, teve um atraso, que nossos frutos não estão maduros ainda, só aqueles que têm sistema de irrigação, que já estão colhendo o seu café. Então, assim, a gente aqui enfrenta muita dificuldade. Eu me sinto uma iniciante, que às vezes vou buscando conhecimento aos pouquinhos para ajudar a minha comunidade, para a gente chegar no nível de cooperativa, que esse é nosso grande sonho. E depois do projeto do Bahia Produtiva, eu esqueci até de falar do CEFOC, que vem dando um apoio muito grande para a gente, porque na escola que eu me formei, a gente tem mais um curso técnico assim, mas lá eu não tive tanta experiência com café. Aí, muita coisa eu aprendi mais no campo, depois da assistência técnica, e o CEFOC dá um apoio grande para a gente. E é isso. Muito bom, Leandra, muito bem. É interessante, olha, a gente tem conversado, inclusive, com o João, que é daí da Jitirana, né, da gente trazer vocês para dentro da Cooperbio, né? Uhum. Já tem alguns anos atrás, no início da Cooperbio, que tínhamos alguns produtores aí da cidade do Bonito, e aí só para o Juliano entender, e as outras pessoas que estão nos assistindo também, a Cooperbio hoje ela está em 3 municípios, né? A Bahia, Piatã e Ceabra, mas ela já esteve no Bonito no passado, e agora, com o programa do Alianças Produtivas, a gente pretende também voltar a trazer para dentro da cooperativa o pessoal aí do Bonito, né? Então, é um sonho que está muito próximo de acontecer, né? Vocês virem a estar com a gente aqui na Cooperbio também. Eu queria agora passar também a palavra para o Fábio, que é o nosso agrônomo, que vem fazendo um trabalho já ao longo, né, desse tempo, como ele mesmo colocou na sua apresentação. Eu acho que ele tem algumas perguntas para fazer para algumas apresentações que foram feitas aqui. Fique à vontade, Fábio, mas eu gostaria muito que você falasse para a gente um pouco, porque foram ditas coisas aqui que é preciso que a gente esclareça também, né? Então, assim, qual que é a diferença entre cafés orgânicos e cafés agroecológicos? Existe diferença? O que é que isso... qual a implicação dessas terminologias? Estou fazendo essas perguntas porque esse programa também, ele vai depois ser transformado em podcast para que a gente leve para os ACRs, né? Nós atendemos a 25 ACRs, então isso vai também depois em forma de podcast para os ACRs levarem para os beneficiários das suas comunidades, através de rádios comunitárias e rádios municipais. Então, é preciso que a gente tenha claro o que a gente fala quando a gente fala de café orgânico, café agroecológico. Existe alguma diferença entre isso? E também eu gostaria que você falasse, já introduzindo aí sobre certificação, o que é uma certificação orgânica, o que é uma certificação Fairtrade, uma vez que o Juliano trouxe para nós essa questão dos cafés Fairtrade, né? E na outra rodada, Juliano, se prepare aí, porque nós vamos falar do sistema de controle interno, que eu acho que você vai ter muito a contribuir com a gente. Mas, Fábio, se quiser começar a dar também uma introdução sobre esse aspecto aí, fique à vontade, Fábio. Ótimo, excelente a proposta de tema, e eu queria já aproveitar e parabenizar e agradecer o espaço aí do CEFOC, da UNEB,
né? E essa pergunta, esse comentário, Prígida, é importante porque eu vi lá no chat que tem uma pergunta assim, qual que é a diferença entre café orgânico e café especial, né? Então, eu vou tentar juntar isso tudo, né, nessa fala. Fair Trade eu vou deixar para o Juliano falar um pouco mais, que ele tem trabalhado com isso diretamente, e peço também para ele, para na hora que ele falar, a fala dele, ele falar um pouquinho sobre essa questão da qualidade, né, que a Leandra comentou aí também, e que o Márcio comentou também, que ele tem conseguido melhorar a qualidade. Mas, então, diferenças entre conceitos, né, especial, orgânico, agroecológico, orgânico. Vou começar pelo agroecológico e pelo orgânico, né? Existem conceitos técnicos, científicos, acadêmicos, existem conceitos normativos, tá? Então, eu gosto de conceituar um café agroecológico como um café que foi produzido tendo a agroecologia, né, como ciência fundamental. A agroecologia tendo como a base para o meu sistema de produção, tá? Como todo o conhecimento que esta ciência traz para que a gente possa fazer uma agricultura mais sustentável. O café orgânico, eu trago para este termo um conceito mais normativo, de acordo com as legislações brasileiras e com as normas e regulamentos dos outros países. Quando a gente fala em café, a gente sempre fala também em mercado externo, porque é uma cultura que é consumida internamente, mas também nós, os produtores de café, comercializam parte de sua produção no mercado externo. Então, o café orgânico, dentro deste conceito normativo, é aquele café que foi produzido dentro de um sistema de produção que atende os requisitos destas normas. Então, eu poderia separar desta forma. No Brasil, de acordo com a lei, eu só posso comercializar um café como orgânico se eu estiver certificado dentro de uma das 3 modalidades existentes. E também, aí eu também vou pedir para o Juliano depois complementar, porque ele também vai falar de SPG, ele falou que 5% dos produtores, aí mais ou menos, da Copfam acessam a certificação, o sistema participativo público de garantia, e 25% por auditoria. Tá? Então, isso é uma questão que eu coloco, então, para diferenciar. E a diferença de café orgânico para café especial? Depende também, vamos lá, dos conceitos. O que é café especial? Café especial é um café com algum atributo diferencial, né? Ou pela qualidade da bebida, ou por um sistema de produção mais sustentável. Só que, na verdade, o que a gente vê na prática é que a qualidade de bebida é o que fundamenta, né? Então, eu me lembro que logo quando começamos a Cooperbio, nós tínhamos certificação, né, para os 3 principais mercados consumidores de café do mundo, mas nós não tínhamos, naquele momento, qualidade para se atingir este mercado. Então, eu acredito que hoje, quando eu penso em produção de café orgânico, eu tenho que pensar ao mesmo tempo em produção de café especial. Eu tenho que ter muitos cuidados, principalmente com a variedade, com o pós-colheita, para que eu consiga ter cafés com bebidas diferenciadas, né, com pontuações altas, para que eu consiga atingir mercados que vão valorizar este meu café por estes 2 atributos, qualidade de bebida e certificação. Bom? Muito bom, muito bem. Obrigada, Fábio. Então, eu já passo aí para Juliano complementar aí essas questões que o Fábio trouxe. E assim, gente, podemos ir interagindo aqui, certo? É só levantar a mãozinha aí, a gente vai passando
a bola para aquele que tiver perguntas entre nós aqui também. E aqui no chat já estou pedindo ao Daniel para passar as perguntas que forem surgindo aqui, que a gente pode ir. No final, a gente faz uma rodada para responder essas perguntas, mas podem surgir durante o assunto aqui também. Juliana, então conta para nós um pouco mais sobre essas questões que o Fábio traz aí, né, do fair trade. E é muito interessante que vocês têm, numa mesma cooperativa, também vocês têm um grupo grande, né, de 600 produtores, como você colocou, e vocês têm certificação fair trade e mesmo a certificação orgânica vocês têm em modalidades diferentes, através de SPG e também através... Isso é muito, muito interessante, né? E também através de auditoria. Então, é interessante mostrar por que isso acontece para o Juliano. Bacana. Então, nós temos a certificação Fair Trade, então, com a maioria dos cooperados, né? E a gente tem, visando mais a questão que o Fábio falou, de exportação, a certificação por auditoria. E em 2015, a gente teve a oportunidade de conhecer o sistema participativo para alguns produtores que tinham não só café, mas trabalhava com horticultura, para ter o certificado aqui no mercado interno, né? Certificado BR. E com o sistema participativo, o produtor ele tem um certificado no nome dele, uma cópia desse certificado fica com ele para levar para a feira. E no sistema de auditoria, que a cooperativa certifica como um cliente. Então, aí ela tem uma lista de produtores certificados, mas o produtor não consegue ele comercializar esse produto para exportação particular no nome dele. Então, sempre vai no nome da cooperativa. Então, essa diferença, ele está no sistema, ele tem uma planilha com o seu nome, com o talhão de café, a variedade, a origem, mas ele é um parceiro, então a cooperativa certifica. O cargo-chefe hoje é para exportação. Como o Fábio disse, a gente atende realmente a qualidade. Então, antigamente, a gente conversava em orgânico, não se atentava muito à qualidade, né? E de 3 anos para cá, a gente tem um projeto de cafés especiais, tem alguns concursos internos na cooperativa. Então, sempre visando a qualidade. O departamento hoje, técnico, ele preza muito isso, o produtor quer iniciar no orgânico, então a gente vai nas áreas, avalia o potencial de produção, a localidade, o perfil, e realmente a qualidade de bebida. Eu tenho uma área que é muito risco de bebida, eu posso perder a qualidade, então a gente já tem que ter um cuidado melhor com essa área. Então eu vou fazer todo o investimento, e às vezes eu vou ter o produto ali, e eu tenho um problema. Então, essa questão de orgânico com qualidade é uma coisa que não tem como fugir. O mercado hoje pede essa qualidade, então, não só essa qualidade de produção, mas realmente de produto final. Então, falando um pouco, hoje, os produtores do SPG também são certificados por auditoria, tem as 2 certificações, e mais voltado para a parte de horticultores ou alguma produção intercalada ali com café, consorciada, ou ele tem uma horta, tem uma lavoura de café, certifica para exportação e tem uma horta na propriedade. Então, e a gente usa também na torrefação, que nós temos uma torrefação, para mercado interno. Então, é bacana que a gente aprende muito com esses 2 sistemas. As legislações são as mesmas, mas o modo de empregar é um pouco diferente. É isso. Legal. A Mariana está aqui também na live, mandando seus recadinhos aí, né, Juliano? E lembrando que a SPG ela tem uma característica de
maior autonomia, né, para os produtores, né? E eu vejo, então, também que, na verdade, as diversas formas de certificação, elas dependem muito do mercado, né? De qual mercado que você quer entregar o seu produto, né? Leandra, você está sendo aqui também no nosso chat bastante elogiada, viu? E Madison, vamos lá, Madison. E a Cooperbio, como é que a Cooperbio está vendo esse processo de certificação? Como é que vocês estão nesse momento para esse processo de certificação, agora que nós estamos também recebendo novos beneficiários através do Alianças Produtivas, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, mas dizer também, antes de você passar a palavra para você, agradecer aqui mais uma vez à TV UNEB, ao Osvaldo, ao Daniel, que são os técnicos que nos apoiam aqui para fazer essa live, a professora Gil, que abriu esse espaço para a gente fazer esse programa, a professora Renata, como diretora do campus de Seabra. Então, vamos lá, Madison. Como é que estão vocês da Cooperbio com relação à certificação? Bom, o maior grupo da cooperativa, né, são pequenos produtores, né, muitos deles não têm uma capacidade de produção muito alta, e isso acaba se tornando um pouco custoso, né, digamos assim, o processo de certificação, né, e a cooperativa, hoje ela vem com o apoio do Bahia Produtiva, né, nessa certificação, para poder ajudar todos esses cooperados a se certificar, né. Diferente aí de muitas cooperativas, hoje a cooperativa, o maior número são de certificados orgânicos, né. Eu, por exemplo, ainda não posso dizer que sou certificado porque em processo de transição. Esse ano mesmo a gente está com o Sebrae, que nos apoia, além do Bahia Produtiva, né, com a parceria aí de 70% do financiamento desse recurso de certificação. E isso é um apoio muito grande, né, para a gente, produtores e cooperativa, né. E eu vejo a certificação dessa forma também, né? Acho que não tem como a gente trabalhar a certificação orgânica sem pensar na qualidade do café, né? E esse foi um dos objetivos da cooperativa, né? E em todo esse trabalho que a gente faz é voltado para certificar os produtores, levando eles conhecimento, levando eles estrutura para ter um café de maior qualidade nesse processo, né? E deixa eu ver mais, acho que era isso. Não sou muito de conversar muita coisa, não. Acho que o meu resumo seria esse mesmo. A cooperativa Tá ótimo. Tá ótimo, Madison. Fique tranquilo que estamos indo muito bem, viu, gente? Estamos aqui recebendo muitos elogios. E eu também estou gostando muito, porque assim, a gente tem experiências aqui diferentes, né? De uma cooperativa do sul de Minas, que tem uma tradição com café. Minas Gerais é o maior produtor de café, então temos então uma cooperativa que já tem aí desde 2003, né? Pelo que o Juliano falou, uma cooperativa que vem crescendo. Temos a Cooperbio, que tem aí seus 10, 12 anos de existência, mas numa área que ainda o cooperativismo, nós fomos pioneiros, né, Fábio, com essa questão do cooperativismo aqui na Chapada Diamantina. E temos a Leandra, que ainda é uma associação
uma associação numa comunidade quilombola, no município de Bonito, que tem grandes produtores, né? Então, como é que conviver com esses grandes produtores, né, que talvez não tenham muita preocupação com essa questão de qualidade, porque eles trabalham muito na questão do café commodity, né? E é isso mesmo, é essa troca de experiência que nós queremos ter aqui, para a gente ver que a gente está fazendo coisas interessantes, né? E aproveitando aí das experiências, né, de especialistas também, como é o caso do Fábio, né? E eu estou vendo que tem muitas perguntas no chat. Mas antes da gente entrar para essas perguntas, para responder essas perguntas, que será o nosso próximo bloco, eu gostaria que o Juliano falasse um pouco mais sobre os sistemas de controle interno para as auditorias, para as certificações de auditoria, porque no passado nós já tivemos isso também na Cooperbio, né? Nós tínhamos técnicos, a que a gente chamava de agricultores técnicos, que são mais ou menos o mesmo papel que a Leandra exerce lá como ACR, né? E eu acho que a gente tem que retomar isso, inclusive, com os ACRs serem esses nossos participantes aí, mentores dos sistemas de controle interno para a auditoria. Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente, Juliano? Como é que funciona? Sim. Como é que... E aí você trouxe uma outra coisa que é interessante. Que seria essa diferença do sistema de controle interno para uma SPG? Tá? Eu acho que é importante a gente ter clareza sobre essas duas coisas. Sim, eu vejo, com a experiência que eu tenho no SPG, de 5 anos, eu sou coordenador do meu grupo, lá no meu bairro, de SPG. No sistema que a gente trabalha aqui de controle interno, aqui na cooperativa, eu acho que é bastante parecido, apesar de ser uma certificação por auditoria, outra por sistema participativo. Como que funciona hoje? Hoje a gente já está bem mais estruturado, então tem um analista de certificação, que trabalha aqui comigo. Eu sou responsável pelas visitas a campo, pelas inspeções. Seria, hoje, a cooperativa que certifica. A empresa de auditoria, a empresa que audita, no caso, o IBD, hoje aqui, ela é um parceiro, que ela vem verificar como que está sendo feito, acompanha as nossas inspeções a campo, por amostragem de sombra. Nós fazemos todo o serviço e eles só avaliam. E o Ministério que audita, o Ministério que fiscaliza, no caso. A gente já recebeu algumas fiscalizações do Ministério, do MAPA, de sombra também. Então, hoje a gente tem uma parceria. O departamento técnico hoje da cooperativa, a gente tem um departamento hoje, fica por conta de consultoria, preparando as propriedades, e então a gente passa aí, geralmente, o sistema de controle interno, ele começa com as visitas técnicas final de ano, até fevereiro, março. Em abril, a gente começa as inspeções internas em 100% das propriedades, de 1 até 2, 3 visitas, fechando essas inspeções até agosto, onde tem algumas inspeções complementares para a questão de rastreabilidade da colheita, e geralmente, setembro, outubro, a gente recebe uma inspeção da certificação, da certificadora, onde a gente realmente a gente faz a nova inspeção, uma complementar, geralmente aí de 10% dos cooperados, e todos os novos que entraram no sistema de certificação, que deram o primeiro ano da transição. Então, para alguns critérios, todo produtor novo que inicia naquele ano no orgânico, o sistema de controle interno já tem que estar fazendo as inspeções, e a auditoria vem também
auditar eles. Então, e a gente fecha essa auditoria, monta esse documento, um analista de certificação analisa a prova e a gente envia para a certificadora. Então, hoje, o que eu acho importante? Aqui na cooperativa, a produção nossa é de 1 a 5 hectares de produção, em média, para os produtores. Uma certificação particular varia mais ou menos aí de 4 a 6 mil reais ano. Então, hoje, sistema de controle interno custa 10% do valor de uma auditoria particular. E aqui na cooperativa a gente tem um projeto do Fairtrade que todos os cooperados orgânicos, eles não têm custo de certificação. Então, é um projeto para incentivar a produção de orgânico, como mais alguns outros projetos, que seria análise de solo, folha, doação de micronutrientes. Então, hoje a gente estimula essa produção. Então, fica bem viável para o pequeno produtor. Eu vou entrar numa área com 1 hectare, um exemplo. Então, no sistema de controle interno, na cooperativa, fica bem viável para ele, que ele não vai ter custo nesse caminho que ele vai ter de transição, que é um pouco difícil, um pouco de algumas incertezas, algumas dificuldades. Então, a gente dá todo esse apoio, principalmente para esses produtores que estão iniciando na produção orgânica. Então, esse sistema nos propicia ter esse controle, uma coisa mais, a gente está no dia a dia com os produtores, né? Então, a gente tem um controle, e eu acho que ele está funcionando bem aqui para a gente, assim, é uma coisa que a gente está conseguindo fazer. Bacana, seria mais ou menos resumido isso. Muito bom. Eu queria trazer uma questão para vocês, né? Nesses tempos de pandemia, eu vou fazer essa rodada agora sobre essas questões da pandemia, mas e em seguida a gente entra nas perguntas, porque tem muitas perguntas aqui, e depois, porque nós já estamos chegando às 11 horas, faltam 4 minutinhos para 11 horas, mas a gente pode ir até meio-dia, até 11h30, meio-dia, então a gente tem um espaço de tempo aí para a gente responder as perguntas. Mas eu queria perguntar um pouco para vocês, agora que nós estamos em tempo de colheita, não sei como é que está lá a questão... A questão com essa pandemia, se vocês estão em época de colheita também, mas aqui a gente vai começar agora a colheita. Como é que vocês estão observando essa questão? Como é que vocês têm algum protocolo? Né? Então, volta essa questão para o Juliano. E gostaria também que o Madison falasse um pouco de como é que a Cooperbio está resolvendo essas questões relativas à colheita do café, né? Eu sei que vocês também têm um programa aí de assistência, né, às apanhadeiras de café, Madison, então eu queria que você falasse também um pouco sobre como é que está essa questão. Então, Juliano, primeiro, e em seguida, Madison, falando aí para a gente sobre como é que estão enfrentando, e a Leandra também, acho que a Leandra também é importante saber como é que vocês estão aí, Leandra, nesse período de colheita. Então, para a gente é uma época de muito trabalho, tanto nas áreas de cultivo, né? A gente está em plena colheita, e geralmente é o momento que a gente faz essas visitas, né? Essas inspeções. Esse ano nós estamos fazendo de modo remoto, pelo WhatsApp, por telefone. Infelizmente, a gente não pode ir nas áreas, a gente está trabalhando aqui mais restrito, assim. Infelizmente, a gente está conseguindo fazer o serviço e produtores até sentem assim, costumar de vocês virem nas áreas, ajudar a gente com estimativa de safra, e tem todo aquele
aquele trabalho de estar o dia a dia lá nas propriedades, né? Mas, infelizmente, a gente tá tendo que fazer a longa distância. E a gente está conseguindo fazer. Pessoal, eles têm alguma dúvida, manda foto de documento, a gente entra em contato e trabalha muito com agendamento. Então, na medida do possível, na parte de certificação, a gente está conseguindo fazer, na parte de assistência técnica também, na medida do possível, e os produtores, os colhedores de café, geralmente estão todo com um procedimento para trazer a amostra de solo, amostra de café, agendamento para estar trazendo um café aqui na cooperativa. O departamento técnico está passando todos os cuidados que eles devem ter na produção. Alguns produtores contratam safrista, né? Então, e esse ano é um pouco menos, mas sempre vinha da região sul da Bahia, do norte de Minas, sempre vem pessoal colher café, apesar que aqui a maioria é familiar, mas sempre tem a necessidade de estar vindo pessoal. Algumas famílias trouxeram alguns produtores, né, alguns colhedores, e seguindo todas as normas aqui da Secretaria de Saúde aqui da cidade, e a gente tenta informar, entra em contato, passando todos os procedimentos, e na medida do possível, vamos caminhando, né? Na graça de Deus aí, vamos tomando todos os cuidados, se Deus quiser, rezando para que a gente tenha uma colheita boa, segura, né? E bom para todo mundo, tanto quanto quem vem de longe para colher, como o produtor que está aqui no dia a dia. Então é isso. E Madison, eu sei que vocês estão com um programa aí bem interessante. Gostaria que você falasse um pouco desse programa aí de colheita, né? Pronto. Eu diria que a nossa área aqui dos cooperados é muito grande, né? Da Chapada, tem pessoal aqui em Ceabra, pessoal em Catolés, né? Região de Abaíra. E isso traz uma variedade climática um pouco alta, né? Hoje mesmo, e inclusive esse ano, eu acho que eu comentei com o Fábio, não sei, em outro momento, eu observei que a nossa maturação dos cafés está sendo uma das mais variadas, né? Não está entre outros anos que eu observei, né? Está bem, tem muito maduro, muito café já no início da maturação, outros que ainda estão começando o processo de desenvolvimento. E isso, para esse momento, né, eu acho que é uma vantagem, né, por conta da quantidade de pessoas que necessitam no ambiente, no espaço, né, para poder colher, porque como ele vai amadurecendo mais devagar, né, eu acho que a quantidade de pessoas na lavoura acaba sendo reduzida, né? E, bom, aqui eu observo também que a região não tem muito essa prática, essa cultura de trazer pessoas de fora para poder colher o café, né? Geralmente é o pessoal da comunidade, geralmente já ouvi muito mutirões de colheitas de café, né? Que fazem aqui o grupos da cooperativa se reúne para colher o café de cada produtor e vai seguindo as lavouras, né? E por conta da pandemia, muitas das atividades da cooperativa foram suspensas, né? Foram interrompidas, né? Esse processo de ir na lavoura, fazer o estudo, essas partes todas, essas atividades todas foram interrompidas, né? Não teve como prosseguir. Hoje a gente está, mas hoje já com todos esses protocolos de segurança, todos essas atividades, não diria regra, acho que protocolo mesmo,
todos esses protocolos que a gente tem hoje para melhorar a segurança do produtor, né, a gente está desenvolvendo um trabalho junto com um parceiro da gente, né, um torrefador, né, o Hugo Wolf. Ele tem nos auxiliado a desenvolver máscaras, né, para distribuir para os cooperados, né, para poder conseguir trabalhar na lavoura junto com o pessoal, né, máscaras, são álcool gel, luvas, né, para captação. E esse projeto a gente está desenvolvendo, né, e espero que a gente, logo a gente vai concluir ele, entregar todos esses equipamentos para os produtores, antes de começar o período de colheita mais intenso, né? Que ainda está para chegar, acho que daqui umas 2 semanas, pelo menos aqui no sítio da gente, que começa a ter essa colheita mais intensa nas propriedades. É isso, a gente está... Esse é um projeto da gente, né, que a gente vem correndo atrás desse auxílio, né, auxiliar os produtores já tem um tempo, né, e a gente conseguiu com essa parceria com o Hugo Wolf, né, da torrefação Wolf Café. É bastante interessante isso. Leandra, e vocês aí, você como ACR, aí falando um pouco mais desse seu trabalho, né, na comunidade, com esse apoio da CEFOC, tem até uma questão que o Gessé trouxe ali, com relação se essas lives, se você vê, como é que você está vendo esse atendimento, se tem resultados, se chega lá na ponta com os agricultores, mas como é que você, enquanto ACR, está trabalhando neste momento? Porque a recomendação, inclusive, da CAR é que não vá nas lavouras, né? Que não vá, assim como o Juliano também comentou, que não estão indo. Como é que você está se vendo vivendo essa situação, né? Esse ano seria o primeiro que eu ia acompanhar mais de perto a colheita, porque não tem um ano ainda, ou teve um ano agora que eu comecei a trabalhar, então seria a primeira colheita. E a gente trouxe aqui para a associação, nas oficinas, um curso do Senar. E aí nessa questão, a gente trouxe a questão da colheita e a pós-colheita, que é o que a gente também precisa trabalhar bastante aqui. E eu ainda fico assim, procurando estratégia, porque é bem complicado agora, com a orientação do CEFOC, da CAR, a gente está fazendo os trabalhos administrativos e não está podendo ir no campo, e a maioria dos meus beneficiários não tem acesso à internet. Então, aqueles que têm internet, a gente faz videochamada, a gente conversa por áudio, tirando algumas dúvidas, mas a gente sabe que essa assistência, quando ela não é presencial, não é a mesma coisa, né? Então, a gente está aprendendo. E a colheita aqui atrasou um pouquinho esse ano, o pessoal está começando a colher agora. A maioria dos meus beneficiários produz café em sequeiro, então atrasou mais ainda. Então, tem 2 beneficiários dos 18 que eu acompanho, e tem café irrigado, que eles já começaram a fazer a primeira panha. E aí a gente vem acompanhando eles mais assim de forma virtual e procurando estratégia mesmo, porque é bem complicado dar essa assistência assim, porque uma das dificuldades, né, que a gente também vem conversando com vocês, é a questão da internet, porque se todos tivessem fácil acesso, facilitaria bastante. E o CEFOC também vem dando muito apoio. Os vídeos no canal do CEFOC dá um apoio para a gente poderia até compartilhar com os beneficiários se tivesse fácil acesso à internet. E outra questão é que a gente ia trabalhar agora com os beneficiários, porque na questão da colheita, como o custo é muito alto, a maioria dos beneficiários não é uma realidade um pouco diferente de vocês que trabalham com café de qualidade, porque aqui eles têm muita mentalidade ainda de quantidade e não qualidade. A gente também fazendo na associação aquele trabalho de formiguinha,
já tem 1 ano e 2 meses de assistência da gente, junto com o CEFOC e o Bahia Produtiva, e a gente já vê a diferença depois da nossa assistência, mas a gente precisa melhorar bastante ainda. Outra coisa é a pós-colheita, que a maioria dos beneficiários secam seus cafés ainda em terreiros de frente de casa, e a gente sabe o quanto isso interfere na qualidade do café. São poucos que têm estufas. Então, a gente está tentando aprender da melhor forma e passando para eles, mas estamos aprendendo, né? Porque essa epidemia veio para nos fazer recomeçar mesmo e buscar estratégias novas, porque é bem complicado. É isso. É verdade, Leandra. E assim, desde a live passada, que foi uma live só com os ACRs, né? Nós tivemos uma live aí bem interessante com vários ACRs. E a intenção do programa é essa, a cada programa trazer pelo menos uma ACR aqui com a gente, né? Eu iniciei uma campanha que parece que já está começando a dar resultado, que é a campanha Internet para Todos, né? Uhum. Assim como nós tivemos a campanha de luz para todos, água para todos, esse momento nos mostra que é muito importante essa campanha, de nós fazermos realmente essa campanha Internet para Todos. E já está dando resultado, porque uma pessoa da Secretaria de Planejamento do Estado, que é o Denis, participa do território, do grupo, né, do colegiado. Do território, do colegiado, o Denis, e do grupo, né, do WhatsApp do território da Chapada Diamantina, ele viu a live, viu essa campanha, já levou lá para a Secretaria de Planejamento e já está conversando aí com a UNEB para que amplie realmente esse acesso, né, nas comunidades rurais. Então, eu acho que vale a pena continuar com essa campanha Internet para Todos, né? Nesse momento, a gente vê o quanto que a tecnologia é importante, mas o quanto que nós temos dificuldades de acesso a essas tecnologias. Eu estou já, então, partindo agora para os finalmente aqui, não os finalmente, mas para as perguntas, que tem muitas. E aí eu vou pedir ao Daniel, que é o nosso técnico aqui, que ele pode jogar as perguntas aqui para a gente, e aí fiquem à vontade, né? Aquelas que forem mais técnicas, que Fábio puder responder para nós, porque tem algumas perguntas bem técnicas aqui, e aquelas sobre SPG, tem muita pergunta aqui sobre SPG também, então o Daniel vai colocando aqui na tela e a gente vai respondendo. Então, temos aqui a pergunta de Gessé. Gostaria de perguntar aos participantes qual a importância que vocês veem dessa live no programa Terra à Distância, junto aos beneficiários atendidos pelo CEFOC, nestes tempos de pandemia e isolamento. Então, só para a gente entender, tem um programa do governo do Estado que tem uma OS, que é a CEFOC, que atende a Chapada Diamantina, e que tem o atendimento a essas associações, que as associações contratam os ACRs, né? Então, eu acho que a Leandra já deu uma pincelada aí, mas eu gostaria que vocês opinassem também, como é que vocês veem essa importância dessa live, por exemplo? É importante que a gente continue a fazer isso? Lembrando que, como eu comentei, há já um pensamento da UNEB de transformar isso em podcast para distribuir para as rádios comunitárias. Mas vamos lá, quero ouvir vocês. No mudo. Bom, então, deixa eu começar aqui. Esse projeto aí da internet, né, da internet para todos, já é uma conquista, né, como você está dizendo,
de trazer a internet para essas comunidades rurais, né? A gente vê bastante dificuldade para poder entrar em contato em algumas comunidades por falta desse recurso, muitas vezes até por falta de sinal de telefone mesmo, né? E essas lives a gente consegue trazer conhecimento, a gente trazer informação, experiência, né? E essas experiências, todas essas coisas, ela agrega muito valor, tanto para a gente que está aqui envolvido na live, quanto para quem está nos escutando, né? Acredito que para trazer formas de melhores, né, de lidar com essa situação de pandemia, né? Acho que toda a experiência é válida, né? Inclusive, se tiver o podcast para poder conseguir atingir mais gente, acho que vai ser fantástico, né? Essas experiências, essa disseminação de experiências, né, que a gente está passando aqui. É isso. Bacana. Leandra, quer comentar? Juliano, fique à vontade. Eu vou comentar. Eu acredito que seja uma troca de experiência desde a gente aqui, porque cada um tem uma realidade diferente, né? A minha realidade é totalmente diferente dos outros meninos aqui, e também eu acho que é interessante para as pessoas que estão assistindo, né? Conhecer a nossa realidade e trocar essas experiências. Leandra, você acha interessante, por exemplo, que na sua comunidade, ao ver as pessoas falando de cafés especiais, né? Você acredita que isso pode mudar lá na comunidade? Acredito que sim, porque assim, quando a gente não conhece algo, a gente não deseja. E quando a gente ouve falar, gera aquela curiosidade, né? Então, aqui, às vezes, a gente falando da comunidade mesmo é um impacto, e outra pessoa de fora falando é totalmente diferente. Então, acredito que vai gerar uma curiosidade e uma vontade. Muito bom, muito bom. Gostaria de comentar sobre essa questão de até a distância, como é que tá, como é que... Se uma live como essa, você acredita que chega lá para os seus agricultores? Beneficiários. Já essa questão eu acho que é um pouco complicado, chegar até os meus beneficiários. Por exemplo, eu acho que nenhum dos meus beneficiários está assistindo a live, por conta dessa dificuldade de acesso à internet. E também outra questão, possa ser que eles tenham acesso à internet, mas não tenham a facilidade de mexer nessas coisas de tecnologia. Então, é uma aprendizagem geral mesmo. Então, gostaria de comentar, eu acho de extrema importância essa questão, né? É um material muito bom, a gente aprende, a gente leva alguma informação que se tiver a nosso alcance aí, porque hoje tem muita dúvida, né? Hoje, principalmente no sistema de produção orgânico, então tem muitas dúvidas, algumas perguntas que às vezes num bate-papo desse, geralmente a gente já responde alguma coisa, né? Alguma dúvida que o produtor tá, algum consumidor, e a gente aprende também um pouco, e é uma ferramenta. Infelizmente, também aqui não são todas as propriedades que têm internet, mas está melhorando muito. Eu acredito que a maioria já está com acesso. Facilita muito o nosso trabalho, principalmente agora nessa época de pandemia. Mas é uma coisa que chegou para ficar, e essa é bacana, essa ideia, né? Internet para todos, e eu acho que é uma tecnologia que hoje não tem como não trabalhar, né? E nessa live
com uma equipe boa aí, que a gente está vendo aí, o pessoal com várias experiências aí, é muito gratificante, assim, eu acho que para o produtor, ele está participando, para a gente está participando, é a primeira vez, né? Então, a gente levar alguma coisa que a gente pode contribuir, né? Com a sociedade aí, eu acho que é o nosso desafio aí. Bacana. E, Fábio, você que sempre foi um homem de campo, né? E que sempre esteve, né? Como a gente usava dizer, né? Com as botas sujas. Como é que é para você agora fazer? Porque eu sei que você também vem dando assistência aí para os seus clientes, né? Mesmo que não sejam agricultores familiares, mas outros nichos que você tem aí. Como é que está sendo essa questão? É possível? É viável? Você acha que vai haver alguma mudança daqui para frente nessa forma de trabalhar, de até? Como é que você vê isso? Bom, eu fiquei 100 dias sem ir no campo, né, recentemente, e por essa necessidade da pandemia, eu acredito que isso está trazendo uma oportunidade, primeiro, de diminuição dos custos da assistência técnica e consultoria, e eu acho isso muito bom para os agricultores, né, essa diminuição de custo. Precisamos talvez ajustar os formatos, né? Vídeos curtos, talvez, podcast com certeza, porque o hábito de se ouvir rádio ainda é grande, não só entre os agricultores familiares, mas entre as pessoas do meio urbano também, elas escutam muito rádio nos carros, né? Só para a gente ter a dimensão, e aí o formato de podcast eu acho que é muito bom, né? Porque é mais fácil de você fazer o download, isso para um produtor, ele pode ir na sede da sua cooperativa com um bom Wi-Fi, fazer o download desses podcasts e ouvir, né? Mas em si, o trabalho de consultoria e assistência técnica dá para ser feito, uma parte dele à distância, é isso que eu tenho verificado nesses 4 meses, mas tem alguns temas, algumas especificidades que requer, de fato, uma visita, né? Isso vai muito também vamos dizer assim, do agricultor que está sendo atendido, né? Tem um agricultor que ele gosta mais do contato pessoal, né? De que você sente, que você tome um café, ele quer de conversar sobre a família, ele quer. Já outros que são um pouco mais distantes, o perfil dele é um perfil mais de ouvir mesmo, recomendação técnica e tal. Esse também a gente consegue fazer mais à distância. Mas eu penso que depende da ferramenta, depende do nível de recepção do agricultor. Mas acho que muita coisa a gente vai fazer à distância, porque aliado a essa coisa do celular na mão, né, com vídeo, né, eu já resolvi problemas de produtores que eu não imaginava que eu conseguiria resolver à distância, um agricultor enviando um vídeo, por aí vai. Então, acho que muita coisa desse momento vai ficar, né, e muito nesse aspecto de redução do custo da assistência técnica, do custo da consultoria. Mais uma vez, vamos lá, Daniel, próxima pergunta. E mais uma vez eu gostaria de agradecer ao NEB por essa oportunidade e todos os participantes aqui, e dizer quem está participando pela primeira vez que aí agora eu tenho que aprender como os blogueiros falam, né? Dê um like, se inscrevam no canal, porque é um canal da UNEB, é um canal novo também, ele surge recentemente com essa oportunidade para nós, então vamos promover aí também o canal da UNEB, dando like e acessando aí, né, a TV. Bom, a próxima pergunta é do Vanderlei Antunes. Eu gostaria de saber, em relação à certificação
já que a burocracia é muito para conseguir, qual é o meio mais fácil? Eu não sei se ele está perguntando aqui qual tipo de certificação que é mais fácil, mas aí os especialistas em certificação podem nos ajudar a responder aí. Posso responder, então. Bom, primeiro entender o que a gente vê como burocracia, né? Temos que entender que a certificação ela atende a normas, atende a requisitos nacionais e internacionais, né? E esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo para conseguir a certificação é conhecer essas normas. Independente do tipo de certificação, a norma é a mesma, né? Se é uma certificação por auditoria, se é uma certificação participativa, sistema de participativo de garantia, se é uma venda direta, eu tenho que seguir essas normas. Então, este é o primeiro passo que eu, enquanto agricultor, preciso dar, conhecer as normas. O segundo passo, que a gente, na minha empresa, a gente avalia bastante, é como que está o nível de gestão da empresa, né? Porque o segundo passo é organizar toda a documentação dessa propriedade rural, desse grupo de produtores, e organizar os sistemas de registros, né? O sistema de registro é crucial para uma boa gestão da propriedade rural, né? Então, esse é o segundo passo, né? Melhorar o sistema de gestão. O terceiro passo é você fazer um bom planejamento da produção, e aí eu falo mesmo planejamento tanto de insumos que serão utilizados, como das práticas agrícolas que podem vir a ser utilizadas, mas também planejamento de como o agricultor vai conhecer essas novas técnicas de produção, né? Então, por exemplo, um produtor que utiliza herbicida para manejar o mato na sua lavoura de café, ele vai ter que aprender um novo manejo onde ele não possa usar o herbicida, porque os herbicidas atuais não são permitidos na agricultura orgânica. Então, ele tem que planejar também este aprendizado. E, por fim, ao nível de planejamento, tem que planejar também como que vai ser a forma de comercialização, porque é outro mercado que ele vai atingir com este café. Dentro ainda deste planejamento, o agricultor precisa descrever, isso deve ser apresentado para o organismo certificador, vamos dizer assim, ele vai descrever todo esse manejo que ele faz, todos os cuidados, as medidas que ele faz para prevenir e mitigar potenciais riscos de contaminação do seu produto por produtos convencionais, e também ele vai estabelecer um período de conversão. Então, eu falo que certificação é burocrático? Não acredito, porque se você faz um bom planejamento, se você faz um bom sistema de gestão, fica muito fácil você conseguir a certificação. No passado, a certificação focava muito o sistema de produção em si. Hoje, a certificação foca mais na questão da gestão, colocando muito o foco no sistema de produção para o produtor que ele conheça essas regras, que ele conheça as normas e que ele passe a produzir dentro desses critérios. Eu gostaria de aproveitar o espaço e dizer que a minha empresa, né, a Agrobiota, nós tivemos recentemente, nós trabalhamos com grupos de agricultores familiares até com multinacionais. E recentemente nós fizemos um trabalho para uma grande compradora de café, ela compra ainda café convencional, ela espera nos próximos 5 anos comprar café orgânico, isso vai dar um impacto muito grande, porque a gente acredita que vai ser necessário dobrar a produção de café orgânico no Brasil, e por conta desta necessidade do mercado, nós elaboramos um manual de produção de café orgânico. Esse manual está disponível
no site da nossa empresa, o nome da empresa é Agrobiota, é só acessar lá, esse manual está disponível gratuitamente em PDF, ele tem muitos detalhes sobre várias coisas que a gente está conversando aqui, tá bom? Tem uma outra pergunta, antes de entrar na próxima que o Daniel vai colocar na tela, mas o João Roberto, ele fez algumas perguntas aqui que eu acho que você já respondeu, mas é só para complementar, e talvez o Juliano aí também possa complementar, alguns de vocês participam de algum SPG? Caso positivo, seria possível articular a certificação do café com o SPG? Ou se conhece o SPG, ele também não poderia contribuir para a certificação de café também? Né? Pela experiência que eu tenho, eu acho que vai depender muito do mercado, como o Fábio colocou, né? Depende do mercado que eu quero atingir, eu vou ter um tipo de certificação. Mas, Juliano, você que tem essa modalidade aí junto com a auditoria, você podia responder para o João Roberto, e Fábio pode complementar também, viu, Fábio? Sim. Então, como o Fábio disse, vai muito do mercado que eu quero atingir. Se o meu mercado é exclusivo mercado interno, eu tenho uma torrefação, eu tenho um cliente aqui no Brasil, no caso, para interno, eu posso trabalhar apenas com a certificação participativa. Nos nossos cooperados que estão no sistema participativo e por auditoria, ele é certificado, o café também, no sistema participativo, mas, porém, para o mercado BR, para o mercado brasileiro. Aí seria utilizado na torrefação, né? Os cafés com os grãos menores, peneira mais baixa, que são os cafés selecionados, mas realmente com peneira mais baixa. Vamos supor, os grãos mais miúdos, no exemplo. E a gente tem também, o Fábio também pode complementar, a questão da transição. Então, a legislação brasileira, eu tenho um café em transição para o mercado externo, então ainda é convencional para o mercado externo, mas eu já tenho ele certificado como orgânico aqui no Brasil, que aí, no caso, são 18 meses, né? A carência para a cultura perene, no caso, o café. Eu atendi esses 18 meses, a partir de 18 meses, o meu café já é certificado como produto orgânico aqui no Brasil. E para mim conseguir exportar esse café, são 36 meses. Então, essa carência de 3 anos, que é um pouco pesada para os produtores, mas eu tendo a certificação interna, no caso, tanto como por auditoria, como por SPG, então eu posso estar comercializando, agregando valor a esse produto, no caso do café, com 2 anos de cultivo no orgânico. Então, ajuda muitos produtores. Anos atrás, a gente não tinha essa certificação, essa regulamentação aqui no Brasil, né? Então, a gente trabalhava só com produto de exportação. Então, até 3 anos para a gente conseguir estar certificando. Agora, já melhorou muito essa questão. Esse aumento também do consumo interno de orgânicos, essa melhoria na qualidade. Então, trabalhando muito com cafeteria hoje, com alguns concursos. Então, vem muito a agregar. Então, hoje aqui, no caso nosso, todos que estão por auditoria e participativo, estão todos certificados com o café também. Aí eu utilizo a certificação, no caso, o certificado. Se eu tenho mercado interno, eu sou certificado como auditor também, uma parte de auditoria. Eu posso estar comercializando ele com os 2 certificados. E para exportação, com o processo de auditoria. Tem um projeto, um trabalho que está sendo desenvolvido na Espanha, de estar atendendo, aceitando esse sistema de participativo, né? Sistema de participativo de garantia, né? O SPG, para exportação. Mas é uma coisa que está começando ainda. Talvez um dia, no futuro próximo aí, a gente consiga, aqui no Brasil, a gente está certificando para exportação, usando o sistema de participativo
E seria mais ou menos isso. Fábio, gostaria de complementar mais alguma coisa? Se não, a gente tem duas perguntas aqui bem técnicas que eu acho que vai para você aí mesmo. Tá. A pergunta do Lucas Nicori. Sabendo que o manejo de mato é algo muito importante na produção do café, existe alguma possibilidade de se produzir nas linhas? Feijão, por exemplo? E a outra, que eu acho que você pode complementar também, do João Roberto, o que é sombra? Eu acho que em algum momento a gente falou de cafés na sombra, acho que talvez tenha sido até a Leandra, então eu acho que é sobre isso, o que é café sombreado, talvez o que ele queira perguntar, né? O que é de sombra? Então vamos lá, Fábio, fique à vontade. E quem quiser também, Márcio, Leandra e Juliano, fiquem à vontade para complementar, tá? Antes de responder, eu queria agradecer aí a participação lá no chat de alguns colegas, né, como o Samuel, que é um colega, amigo lá do Baixo Sul da Bahia, também Humberto Barrios, aqui de Lençóis, na Chapada Diamantina, a Priscila, né, do IBS, lá de Piracicaba, a Bebete, lá de Maceió, vi que tem gente do Maciço do Baturité participando também, é uma região que eu adoro, já fui por 2 vezes ver os cafés lá, é muito bom. Cafés sombreados, de qualidade. Mas vamos lá. Essa questão do feijão, né? Todo mundo, quando começa a perguntar um pouco mais sobre os sistemas de produção orgânico de café, pessoal convencional, às vezes mais tecnificado, mesmo agricultores familiares mais tecnificados, eles ficam muito na dúvida de como eles vão controlar praga, doença, né, e como que eles vão sair do agrotóxico. E o que a gente percebe na prática é que o controle de praga e doença, e eu já vou chegar na questão do feijão, o controle de praga e doença não é o problema principal. Temos problemas com isso pontualmente, sim, mas não é o problema, a dificuldade maior quando você tem um bom trabalho agroecológico com o solo, né? Quando você começa a perceber o solo como um ser vivo, como um organismo vivo, e você dá um bom cuidado para ele, e aí você tem um bom balanço nutricional para a planta, pragas e doenças são problemas menores. A grande dificuldade que nós vemos é realmente o manejo do mato, porque no momento nós só podemos fazer esse manejo do mato com controle cultural ou com controle físico. Controle físico seria roçadas, capinas, somente isso. E aí, de fato, o plantio de feijão é muito benéfico e até desejável, né, que seja feito para a agricultura familiar, diversificar a renda, manter a cobertura do solo, diminuir a concorrência do mato com os cafeeiros. Né? Uma outra coisa que também diminui bastante a incidência do mato é um pouco de sombreamento. É uma realidade difícil para grandes produtores que visam colheita mecanizada, mas para agricultor familiar, né, que são muitos no Brasil, a arborização, um pouco de sombra no cafezal, ajuda bastante. Porém, eu acho que o João Roberto, lá no comentário, a gente confirma isso aí, eu acho que quando ele comenta aí de sombra, foi no momento que o Juliano estava falando das inspeções sombra, das auditorias sombra, né? Eu acho que foi mais nesse contexto que ele fez a pergunta. A gente precisa verificar isso aí para não deixar ele sem resposta. E Juliano, quer complementar? Eu acredito que foi essa dúvida. A expressão de sombra, no caso, ou o Ministério, que é no sistema participativo, ou pode ser no sistema por auditoria também, ele vem auditar, e a certificadora, no caso, por auditoria. O que é sombra? Eles vão acompanhar você, no caso, pode ser de 1 a 3 pessoas, do Ministério, ou da certificadora, que geralmente é o auditor externo,
Quando é no Ministério, geralmente, que a gente recebeu aqui, são 2 agrônomos e um veterinário, são 3 pessoas. E quando é da inspeção externa, da certificadora, geralmente é um auditor externo. Ele vai te acompanhar no produtor, o teu serviço normal durante o ano, sobre sua visita na propriedade, como se ele não estivesse ali. Ele vai acompanhar como que é feito essa abordagem, se você está pegando todos os pontos, se não tem nenhum conflito de interesse, vamos dizer assim, que geralmente o produtor quer perguntar alguma coisa técnica, o Fábio pode complementar também depois, mas a gente vai só para verificar, como inspetor. É uma dificuldade, né? Porque o produtor tem alguma dúvida, quer perguntar, e geralmente, se a gente responde alguma pergunta técnica no momento de uma auditoria interna, é classificado como um conflito de interesse. Eu estou dando uma assistência e eu vou verificar. Então a gente tem um cuidado, né, sobre isso. Não que a gente não pode dar consultoria, mas aonde eu vou trabalhar com uma auditoria, eu não posso dar consultoria. Então, no seu João, eu sou consultor. No seu José, auditor. Então, tem que separar essas propriedades. E aí a gente vai fazer a visita, né, a inspeção para as normas, para verificar tudo certinho, rastreabilidade, todos os projetos, e o auditor vai estar acompanhando, como se ele não tivesse, como se fosse uma sombra ali do seu lado. Então, quieto. Aí depois da visita ele vai fazer as considerações finais sobre o seu serviço. Então, seria mais ou menos esse sentido aí. E é isso. Brígida, você está sem áudio. Pronto, resolvido. Talvez eu tenha me confundido um pouco, me atrapalhado um pouco, porque também tem uma pergunta aqui do Gabriel Graciliano, né? Bom dia, vocês têm trabalhos de café e sistemas agroflorestais. Quais foram os resultados obtidos quanto à produção e qualidade? E aí eu me atrapalhei um pouco com as duas, mas porque a gente fala de café sombreados, quando a gente fala de sistemas agroflorestais, e foi muito bom, porque agora também eu aprendi sobre esse sombreamento, esse outro sombreamento aí com relação às certificações, né? Aí eu vou passar para Fábio, não sei se você já respondeu um pouco essa questão aí do Gabriel Graciliano, mas gostaria que você complementasse alguma coisa, e já começamos, então, também a fazer nossas despedidas, porque já são 11h42, então você falaria, já encerraria e a gente passaria para os demais também fazerem suas considerações finais, tá bom? Vamos lá, eu vou complementar não, eu vou reforçar o que o Juliano falou. Eu também presto auditoria para uma grande certificadora, e, por exemplo, os meus clientes de consultoria, eu não posso fazer inspeção, né? Pelo que o Juliano explicou aí, bem explicado, conflito de interesse, né? A mesma pessoa que recomenda, tecnicamente, ela não pode auditar, né? Mas também, assim, sabe, pessoal, o processo de certificação, o processo de auditoria é uma coisa muito tranquila, sabe? Se você acredita na agricultura orgânica, se você acredita na agroecologia, você vai tentar fazer tudo certo, né? Então, o processo de certificação como eu falo, é uma forma que você tem de comunicar para o mercado, seja esse mercado a feira na sua cidade, seja esse mercado uma cafeteria em Amsterdã, mas é uma forma de você comunicar para o mercado que você produz de uma forma diferenciada, que você tem um cuidado com a sua família, que você tem um cuidado com o meio ambiente. E a certificação, ela é uma parceira, porque ela vai te ajudar a identificar onde estão os seus pontos fracos, onde você precisa melhorar. Então, o auditor tem muito esse papel, e muitas vezes o papel dele é confundido como um papel de fiscal, né, que vai aplicar uma penalidade, que vai aplicar
uma sanção. É claro que nesse processo o auditor vai encontrar falhas, ele vai tropeçar em algumas coisas, mas o papel dele é justamente isso, apontar essas falhas para que possa ser corrigido. Vou tentar falar bem rápido, então, da questão do sombreamento de café, o que atualmente, mas eu já deixo o recado seguinte: para os sistemas de produção familiares, é muito importante aumentar a biodiversidade, reduzir a infestação de mato, melhorar o conforto térmico para os cafeeiros. Mas tem gente aqui do Brasil todo participando dessa live. O que nós temos que pensar é o seguinte: nossa cafeicultura, ela está em grandes latitudes. Então, à medida que nós vamos indo para o sul do país, vai havendo uma menor necessidade de arborizar, de sombrear os nossos cafezais. Então, eu tenho que ter um nível de sombreamento lá no sul de Minas, lá onde o Juliano está, menor do que eu tenho que ter lá no Baturité, né, que está lá no Ceará, está bem ao norte, a insolação lá é muito maior. Então, eu tenho que encontrar esse equilíbrio que não é fácil. O que nós temos de concretos hoje? A redução da produtividade ocorre, mas você tem uma planta muito mais equilibrada nutricionalmente, uma planta com conforto térmico maior, e em regiões que a altitude não é alta, melhora bastante a qualidade, tá? Entretanto, hoje a gente tem algumas dúvidas. Se for uma região que tem uma amplitude térmica alta, a diferença entre a temperatura durante o dia e a noite, a árvore vai reduzir essa temperatura. E hoje existe uma discussão, uma dúvida, se essa qualidade dos cafés não está relacionado a isso. Então, tem vantagens e desvantagens, é uma coisa muito específica de cada caso, de cada situação, mas esses são os aspectos gerais que a gente tem aí da questão do sombreamento, né, da arborização de cafezais. Aproveito, então, para agradecer o espaço que foi concedido, dizer que é um prazer conhecer o Juliano, mais uma vez conversar com o Márcio, conhecer a Leandra, e é isso. Agradecer as pessoas que participaram no chat também. Né? Como eu falei, aprendi bastante, é o que eu queria, aprendi bastante. Bom, vou passar então para o Madison fazer suas considerações finais. Vou deixar o Juliano por último, Juliano, porque você foi o nosso convidado especial aí, certo? Porque você está mais distante, está longe, e essa parceria aí com a Copfam, para a gente, é muito interessante, muito importante. Madison, vamos lá. Suas considerações finais sobre a live, sobre a cooperativa e sobre esse programa. Bom, eu queria só contar um pouco sobre a minha experiência, né, sobre o sombreamento, né, antes de finalizar. Que quando eu comecei a pesquisar sobre o sombreamento mesmo, eu vi que tinha muitos assuntos, muitas dúvidas, muitas coisas em volta do assunto, né, por questões climáticas, igual o Fábio falou, por questões de qual seria a melhor planta, qual a melhor árvore para plantar na região, a espaçamento, e por aí, várias coisas que influenciariam na sua escolha, né? Eu fiz uma escolha de plantar lá no nosso terreno, fazer a conciliação com o maracujá do mato, né? A gente fez uma latada em cima do café, do lote de café, e por conta dessa planta, não ser muito densa, a folhagem e tudo mais, ela fez um sombreamento bem interessante, né? Inclusive, em vez de diminuir, eu não sei o que todo mundo fala que diminui, mas esse lote específico, ele aumentou a produção de café, né? O tamanho e tudo, a planta ficou mais saudável, né? E sem contar que eu tive
o fruto, o maracujá, que nos auxiliou também para aumentar o rendimento daquele lote, né, de terra, né? E é isso, acho que para cada situação, para cada terreno, deve fazer um estudo para ver qual seria a melhor planta e qual seria a melhor técnica para sombrear esse café. Eu acho que a minha experiência foi muito boa, tem sido muito boa, mas vai de cada caso, né? E em relação à live, eu gostei muito, aprendi muitas coisas novas aqui também, e eu espero estar contribuindo sempre com a cooperativa, continuar com a minha contribuição com a cooperativa, né, que já me ajudou bastante, e eu quero continuar ajudando a cooperativa também a crescer. E é isso, queria agradecer novamente a todos aí pela conversa, né, e pelo espaço da gente poder contribuir com nossas opiniões, nossos pensamentos. Passo, então, a palavra para a Leandra, para em seguida, depois de Leandra, eu faço minhas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente ao NEB, né, pela oportunidade, a Brígida pelo convite, a Fábio e Juliano, que nas suas falas eu tirei muitas dúvidas, e a Mandisso também, é Mandisso, eu acredito que seja assim. E também eu vi um comentário aqui, fiquei muito feliz, uma beneficiária minha está assistindo a live e eu pensei que não estava. E também foi uma honra participar e estar representando os ACRs da Chapada Diamantina e a minha associação e minha comunidade. Obrigada, Leandra. Gente, olha, é sempre assim. Quando a coisa engrena, depois que a gente relaxa, que a gente vê que tem muito mais coisa para a gente falar, muito mais coisas para a gente conversar, e dá vontade da gente continuar o bate-papo, né? No princípio a gente fica mais tenso, mas isso é normal, natural, e quando vai chegando no final, poxa, já está no final. Mas eu queria aqui agradecer a todos vocês, mas antes de fazer os agradecimentos especiais a vocês, eu quero agradecer ao João da Embrapa, que está lá em Maceió, nos assistindo, e que ontem me falou de um café em Alagoas, e que eu estou louca para ir lá conhecer, não vejo a hora dessa pandemia acabar para ir lá conhecer esse café em Alagoas, né? Também falar para vocês que nós temos, né, tido muito apoio, e a gente deve fazer em breve uma live sobre indicação geográfica. Nós temos tido muito apoio também da professora Silvana, da UESB, que ela é especialista em arborização em cafezais, né? Ela já contribuiu muito, né, e tem contribuído ainda muito com a gente aqui na Chapada Diamantina, no que se refere a essa questão de arborização de cafezais, né? E também esteve aqui nos acompanhando, nos assistindo. Então, obrigada aí ao João e à Silvana. Veja que bacana, né? Que bacana que a gente tem sido acompanhado aí por especialistas, né? Um da Embrapa, outro da UESB. Isso é muito, muito bom para o programa como um todo, né? E no mais, agradecer a cada um de vocês, ao Madison, à Leandra, ao Juliano e ao Fábio, né, porque eu acho que foi muito produtiva, eu também aprendi muito aqui, acho que nossos ouvintes e telespectadores, porque nós estamos numa TV, contribuíram bastante também com as perguntas, foi muito bacana isso, e fiquem à vontade para sugerirem temas para a gente trazer aqui no nosso programa das terças-feiras, às 10 horas da manhã. Mais uma vez, agradecer ao NEB, ao Daniel, ao Josvaldo, à professora Gil e à professora Renata, que é a diretora do campus, e dizer que está sendo um sucesso esse nosso programa. Vocês vejam que hoje nós tínhamos pessoas do Baturité, lá no Ceará, tínhamos pessoas de Alagoas nos vendo. Então, de norte a sul, onde se tem café, tinha gente aqui nessa live.
Muito obrigada a vocês, muita boa sorte aí na próxima safra e até breve. Um beijo para todos. Daniel. E o Juliano? Falta o Juliano. Então, foi um prazer. Eu agradeço o convite aqui, né? E foi um prazer estar participando dessa live, primeira vez. Foi um prazer conhecer o pessoal entendido aí, o Fábio, Leandra, Madison, a Brígida, que eu tive a oportunidade de conhecer agora há poucos dias, né, Brígida? Então, eu deixo meu agradecimento em nome da Copfam e em nome dos cafeicultores aqui do sul de Minas. A gente vê aqui que a mudança de temperatura está sendo aqui no sul, está mudando isso, então a gente está tendo a necessidade também de já em trabalhar em sombreamento das áreas, principalmente as mais ensolaradas. Então, eu acho que é uma coisa que vai contribuir muito para a agricultura, não só orgânica. Então, foi um prazer muito grande estar participando. Espero ter contribuído. Aprendi bastante também. E, em nome da Copfam, deixar os meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Um abraço. Eu aproveito, então, agora finalizando, para agradecer a Copfam e agradecer a Mariana, que foi quem nos aproximou aí, Juliano, porque ela vem fazendo um trabalho muito bacana com as mulheres aí na Copfam também. Eu acho que depois a gente deve ter uma live só com as mulheres, né? E, gente, então, um bom dia para vocês, um bom almoço. Está todo mundo com a barriguinha aí roncando, e vamos lá. Obrigada mais uma vez a todos e a todas, a todos que nos acompanharam até este momento, e terça-feira tem mais. Um beijo. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.